Nós estamos recebendo nesta manhã o doutor em Direito Digital, Rafael Chaia, a quem agradeço a presença no programa Tribuna Livre. Está se falando regulação ou regulamentação das redes sociais. Regulação refere-se ao ato de regular, de ajustar ou controlar algo para que funcione de acordo com um determinado padrão ou norma. Regulamentação é o ato de estabelecer normas ou regras detalhadas para a execução de uma lei, decreto ou ato normativo. Um assunto polêmico, com várias opiniões e pontos de vista. E claro, por isso nós convidamos o doutor Rafael Chaia para conversar conosco. E aí, doutor, já começo o seguinte: quando a gente vê anúncios fraudulentos na internet, compra e venda de produtos proibidos, morte de jovens através dos desafios que acontecem, a Dark Web com atividades ilegais e criminosas. E aí a gente fala, bom, mas nos sites de notícias, nos veículos de comunicação, nós não podemos fazer isso, ou se, porventura, a gente anunciar alguma coisa aqui ilegal, com certeza, né, teremos problema, a direção da emissora e quem está aqui falando. Na internet, é diferente? Bom dia. Bom dia. E a resposta é bem simples. Não. Na internet não é diferente. A internet, o ambiente virtual é a extensão do mundo como a gente conhece. Certo. Você menciona, por exemplo, mas tem os desafios, etc. Sim, nós temos o artigo 122 do Código Penal, que fala de induzimento, instigação, auxílio a suicídio e automutilação. Que inclusive foi modificado em razão daqueles desafios do Baleia Azul, que aconteceram há alguns anos. Uhum. Então, se você está induzindo, estimulando um jovem a praticar algum ato que atente contra a própria vida e contra a própria saúde, você está cometendo um crime que está previsto no Código Penal. E uma curiosidade, esse artigo 122 ele foi modificado pensando nessas situações, tanto que ele tem 2 parágrafos, se não me falha a memória, o parágrafo 4º e 5º, que já deixam bem claro que se isso for praticado pela internet, aumenta a pena, e se for o proprietário da comunidade, o administrador, o moderador, etc., duplica a pena. Ou seja, ele já foi desenhado pensando nesses desafios. Então a gente já tem um regulamento para isso. Mas e as fraudes cometidas pela internet? Também já temos leis para isso, Lei 14.155. Nós temos o artigo 155, parágrafo 4º do Código Penal, que fala do furto praticado por fraude eletrônica. Nós temos o 171, parágrafo 2º-A, que é o estelionato por fraude eletrônica. Nós temos o 171A, que é a fraude com ativos virtuais. Nós temos 216B, que é o registro não autorizado de imagem de sexo e nudez. 218C, que é a divulgação de imagem de sexo e nudez ou pornografia de vingança. Temos o 147A, que é o stalking, a perseguição. Essas condutas delituosas, elas já foram trazidas para a lei há muito tempo, elas já estão na lei, elas já estão reguladas na lei. E fácil chegar ao autor ou aos autores? Aí é um desafio que não depende da lei, depende de inteligência, de investimento, de preparação das polícias, do Ministério Público. Você tem que ter hoje, por exemplo, uma delegacia de crimes informáticos com agentes especialmente treinados para esse tipo de investigação. Você precisa de peritos na área de digital que possam identificar essas fraudes. O Ministério Público, por exemplo, quem está à frente disso é o Dr. Michel Maezano, eles estão agora criando o Centro de Investigação de Combate a Crimes Informáticos, ou seja, o poder público está operacionalizando a aplicação da lei. A lei não se aplica sozinha. Você precisa de pessoal e recursos para operacionalizar a aplicação da lei. O instrumento legal está lá. O problema é que o pessoal fica batendo nessa tecla da regulação, regulamentação, achando que a lei é auto-aplicável, botou no papel, resolveu o problema. Certo. E não é assim, nem nunca foi. Não adianta você colocar no papel se você não operacionalizar na prática aquilo que vai acontecer. E no papel a gente já tem coisa suficiente. Então a gente tem que começar a pensar outras formas de operacionalização para chegar de fato nos autores desses crimes. Doutor Rafael, eu citei aqui um artigo de opinião do Estado, da opinião do jornal Estado de São Paulo, que é um jornal super tradicional, faz parte da mídia tradicional brasileira, e ele é contundentemente contra a atuação do Supremo Tribunal Federal nessa legislação que hoje, né, volta a ser avaliado pelo STF, do artigo 19
do Marco Civil da Internet. Eu vou ler aqui o artigo 19, da responsabilidade por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. O artigo 19 diz... Para garantir a liberdade de expressão e evitar a censura. Exatamente. E impedir a censura, o provedor de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente, ou seja, ele pode ser responsabilizado civilmente, porém, por danos decorrentes a conteúdo gerado por terceiros, se, por ordem judicial específica, ele pode ser responsabilizado se ele receber uma ordem judicial específica e ele não tomar as providências para, no âmbito, nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. Nós tivemos o PL 2630, 2 anos atrás, que foi submetido à votação na Câmara dos Deputados e caiu. Eu queria que o senhor só recobrasse o que era o PL 2630 e por que caiu. Ou seja, o Congresso já legislou com relação a isso. Vamos lá, essa é uma questão que a gente precisa deixar bem claro, porque um dos argumentos para o julgamento do Supremo hoje, e esse argumento foi replicado inclusive por alguns ministros, que diz que houve uma inércia do Legislativo, que o Legislativo deixou um vácuo. A gente precisa entender que optar por não legislar é uma ação tanto quanto legislar. O Congresso não foi omisso. Eles escolheram não legislar, eles escolheram não aceitar a 2630. O projeto de lei 2630 era o projeto de lei que falava sobre a liberdade e responsabilidade na internet, era algo desse tipo. Mas ele era popularmente conhecido como projeto de lei de combate às fake news. Eu particularmente achava ele problemático por algumas razões. Por exemplo, escopo de aplicação. Ele só atingiria provedores de aplicação que tivessem registrados mais de 10 milhões de usuários. Ou seja, não seria qualquer página que seria atingida, seriam atingidas só as redes sociais. E mesmo assim, só as redes sociais mais populares. Se você for pegar outras redes sociais que não são tão populares no Brasil, como o Reddit, por exemplo, ele não seria atingido. E o Reddit tem um monte de tem coisa muita brava. Coisa pesadíssima lá dentro. Tem. Muito mais do que Instagram, muito Com mais certeza. que TikTok, etc. Outra coisa que me chamava a atenção é que era um projeto de lei que se dedicava a querer combater notícias falsas, etc. Esse projeto de lei ele só mencionava a palavra desinformação 2 vezes. E em nenhuma das duas ele dizia o que era desinformação. E aí como é que você quer regular, por exemplo, o combate à desinformação se você não me fala o que é desinformação? E aí entra aquele ponto, fala, fazer fake news é crime. Não é. Não existe um tipo penal Exato. específico para fake news. Exato. Mas, curiosamente, nós já temos um monte de crimes no Código Penal que podem se enquadrar como fake news. Pode ser calúnia, pode ser injúria, pode ser difamação, pode ser estelionato, pode ser denunciação caluniosa. Então, assim, se eu tirar tudo isso da equação, vai sobrar o quê? Opinião e fofoca. Eu vou criminalizar a opinião? Eu vou criminalizar a fofoca? Exato. Então, assim, são coisas que não fazem muito sentido. Mas não precisa a lei falar o que é desinformação. Todo mundo sabe o que é. Não, peraí. Para isso, quando você tem um conceito muito subjetivo, a lei normalmente ela traz o que a gente chama de bases conceituais. O Marco Civil da Internet, por exemplo, você pega o artigo 5º, ele tem lá todos os conceitos. O que é internet, o que é provedor de aplicações, o que é provedor de acesso. Se você pega, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, também no artigo 5º, você tem lá todos os conceitos. O que é dado pessoal, o que é dado pessoal sensível, o que é dado anonimizado, o que é tratamento de dados, o que é o agente de tratamento. Está desenhado, está tudo desenhado. lá. Quer dizer, não falta então lei. É aquela história. Se eu preciso combater desinformação, o mínimo que eu espero é que a lei me diga, desinformação é isso. Discurso de ódio é isso. Por quê? Para eu não ficar dependente da subjetividade do juiz. Senão o juiz vai me dizer o que vai ser desinformação. Senão o juiz vai me dizer o que é discurso de ódio. Vamos lembrar um caso que a gente estava comentando agora há pouco tempo. O que impediria, por exemplo, um juiz de condenar alguém por desinformação, como houve agora recentemente a condenação de uma jornalista a pagar R$600 mil em dano moral a uma juíza, porque essa jornalista teria divulgado o salário da juíza. Vou dizer quem é. A jornalista Rosane de Oliveira, colunista do jornal Zero Hora, um jornal tradicional,
O veículo foi condenado, ela e o veículo foram condenados a pagar R$600 mil em indenização por danos morais à desembargadora Iris Nogueira, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O motivo foi a publicação de valores recebidos pela magistrada no exercício da função pública. Ou seja, este valor, estes ganhos da magistrada são dados públicos. Estão no portal da transparência. Estão no portal da transparência. Ela não violou intimidade, ela não violou privacidade, ela não buscou informação privada. São coisas que, se você entrar no portal da transparência, você vê. Quer dizer, ela entrou no portal da transparência, pegou uma informação e publicou. Exato. E aí, para a juíza que a condenou, a construção da matéria gerou interpretação distorcida dos fatos, o que justificaria a condenação solidária da jornalista e do veículo de imprensa. É o sentimento que gerou na juíza, quer dizer, a construção distorcida dos fatos é o conceito que o pessoal chama de desordem informacional. Exato. Que é um conceito também completamente subjetivo. Porque hoje, quando você busca a responsabilização de uma rede social por conteúdos publicados, não é só para combater as ditas notícias falsas, mas é para combater também essa desordem informacional. Um relatório pode ser verdade. Um relatório recente da Federação Nacional dos Jornalistas, tá chegando nos jornalistas, tá? Apontou que os casos de censura judicial dobraram entre 2023 e 2024, saltando de 5 para 11 ocorrências. E eu me lembro agora do Guga Chakra, na Globo News, falando justamente sobre isso, sobre a questão do Paulo Figueiredo, jornalista que está nos Estados Unidos e que tem as redes sociais bloqueadas aqui no Brasil por ordem do Alexandre de Moraes. Ele falando justamente isso. Pela primeira vez eu o vi defendendo. Ele falando assim, enquanto está no Paulo Figueiredo, a gente está achando que está bom, mas daqui a pouco vai vir para a gente. O Guga Chakra, da Globo News. Então, assim, gente, está batendo, a água está batendo. Um alerta que a gente faz, por exemplo, o objetivo principal da votação hoje, que vai ser retomada, é decidir se existe a necessidade de ordem judicial para exclusão de conteúdos ou não. Você fez a leitura do artigo 19? Eu vou explicar de uma forma bem resumida. O artigo 19 diz o seguinte: regra geral, a rede social não é responsável pelos conteúdos. Então dá a impressão que ela pode fazer o que quer. Exato, só que não é assim. O responsável é o usuário. Você publicou, você é responsável. A rede social é só um canal de comunicação. A rede social poderá ser responsável se vem uma ordem judicial e fala, preciso que você delete. Se ela recusar, excluir, ela passa a ser responsável solidária. Ok. Aí o pessoal argumenta, né? Não, mas não... Isso eu vi esse argumento também. Não, mas não dá para ficar esperando sair ordem judicial, etc. Não precisa ficar esperando sair ordem judicial. O próprio Marco Civil, ele prevê a possibilidade de exclusão por liminar. Você pode entrar com o pedido e demonstrar o perigo da demora e pedir a exclusão imediata do conteúdo. Ok, por que eu estou falando isso? Porque o julgamento ele quer tirar essa necessidade da ordem judicial. Bastaria tão somente uma notificação. Esse conteúdo causa prejuízo para mim, tira, senão você vai responder. E aí a rede social vai tirar. Como é que fica, por exemplo, o jornalismo investigativo? Eu sou um jornalista investigativo, eu vou lá e publico uma matéria. Estamos investigando um possível desvio de verbas em uma prefeitura, em uma secretaria, em uma governadoria, etc. Vai chegar esse funcionário e vai falar, esse conteúdo está me causando dano, tira. Mas isso na rede social ou num site ou numa emissora de rádio, num órgão de comunicação? Só para que a pessoa do outro lado entenda. Porque quando se fala em jornalismo, mas a gente fala de... na maioria das vezes o jornalista utiliza o órgão que ele trabalha, ou uma rádio, uma TV, com certeza. Ou um site. E mesmo assim a jornalista e o canal de comunicação foram multados em R$600. Sim, mas aí é que tá. Eu entendi, o senhor explicou com relação a isso. O ponto mas é que às vezes, quando vai na rede social, a pessoa acha que ali, ou a maioria acredita que ali pode tudo, você pode escrever da maneira... Qual é o grande problema? Não estou falando dos responsáveis. Eu sei, né? mas sabe qual é o grande problema? A gente está falando de marco civil da internet, não marco civil das redes sociais. É a internet como um todo. É a internet como um todo. Todos os veículos de comunicação É a estão na internet como um todo. Certo. Qualquer provedor de aplicação, não importa se é só uma rede social, vai começar com rede social, porque vende-se facilmente a responsabilidade dos provedores de aplicação quando a gente fala de rede social. Você tem todos os jornais hoje. Mas para isso alcançar canais de YouTube, canais de mídia, podcasts, é um pulo. Sim. E o senhor acredita que essa está criando precedente. E o senhor acredita que essa regulação ou regulamentação é uma censura?
Eu vou ser bem sincero, eu não vou usar essa palavra por ser muito forte, mas infelizmente está caminhando para isso, porque a impressão que se tem é que eles não querem a regulação, eles querem o controle. Meu controle. Essa é a impressão que eu tenho, a minha opinião, posso estar errado. Mas agora, o que me chama a atenção é o seguinte, eu não consigo aceitar esse discurso de a internet é terra de ninguém, a internet não tem regulação, porque não dá para ficar sem regulação. Regulação já existe. Nós já temos o Marco Civil, nós já temos Código Civil, nós já temos Código Penal, nós já temos decretos, nós já temos portarias, nós já temos um monte de coisa. Se eles estivessem discutindo o aperfeiçoamento da regulação que já existe, ok, eu aceitaria tranquilamente. Agora, esse discurso de que não tem regulação, ele é falacioso. Porque, pelo amor de Deus, vamos fazer uma reflexão rápida aqui. Eu tenho decisões judiciais sendo prolatadas toda semana relacionadas à internet nos últimos 25 anos. Certo. Se eu não tenho regulação, essas decisões estão sendo baseadas em quê? Não é baseado na imaginação do juiz. Estão sendo baseadas no Código Civil, no Código Penal, estão sendo baseadas na Lei Geral de Proteção de Dados, estão sendo baseadas no Marco Civil da Internet. Que foi criado em 2014, foi aprovado. Sim, aliás, foi até bom você me falar isso, 2014. Nós tivemos casos famosíssimos na mídia. Quem quiser estiver nos ouvindo, é só jogar no Google. Joga o seguinte nome, Maiara Petruzzo. É um caso de condenação por discurso de ódio, que é um discurso discriminatório, publicado na internet, que data de 2012. 2 anos antes do Marco Civil. Antes do Marco Civil, a gente já estava condenando pessoas por racismo na internet, por fraudes na internet, por pornografia infantil na internet. A gente já tinha condenação antes do Marco Civil. Eu lembro do caso do hacker de Corumbá, que foi preso em 1997. Nossa. Foi enquadrado por furto mediante fraude, artigo 155, parágrafo 2º do Código Penal. Porque ele atuava na internet. Sim, ele invadiu contas de um banco e desviou acho que 10 centavos de cada conta para a conta dele. Tô falando de um caso que tem quase 30 anos. Sim. Então, peraí. O que mudou, né? O que mudou? Olha, o Coronel Davi, deputado Muitas estadual, ferramentas a mais, não é? Pô, com certeza, mas o direito está ali, o direito não ficou parado nesse tempo. Certo. O deputado estadual Coronel Davi pediu para cumprimentá-lo, Rafael Chaia, nosso especialista aqui em internet, direito na internet, pela lucidez e análise de algo que é tão caro para nós, que é a liberdade de expressão. Bom, eu queria só encerrar, a gente já está caminhando para o final, mas assim, já estamos até extrapolando, mas é um assunto muito, muito importante, porque hoje vai ser um marco muito importante para o Brasil e as pessoas não estão se dando conta do buraco que a gente está abrindo. Eu queria que você falasse rapidamente do risco que é, se for aprovada ou se for considerado inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Pessoal, a gente tem que entender o seguinte, é muito fácil você vender a ideia de que as empresas elas não podem ser responsabilizadas, mas o fato delas não poderem ser responsabilizadas é o que faz com que elas não possam escolher o que é publicado. Se hoje nós podemos publicar o que a gente quer em uma rede social, é por conta disso. A partir do momento em que você passa a dar poder de polícia para que essas empresas digam o que pode ser publicado ou não, porque indiretamente é isso que vai acontecer, os discursos passam a ser moderados, só que de uma forma a tentar eximir a plataforma de responsabilidade. Não vai ser pelo conteúdo em si. Ou seja, as chances que você tem de ter uma conta banida, um conteúdo apagado, vão ser exponencialmente maiores. E a judicialização disso? A judicialização vai piorar, estima-se, existe essa estimativa e eu compartilhei no meu Instagram ontem, inclusive. Existe uma estimativa de que isso pode gerar um impacto de 750 mil novos processos no Poder Judiciário só para as pessoas discutirem recuperação de conta ou recuperação de conteúdo. Porque esse volume todo vai ser para processar as redes sociais por erros de moderação. A liberdade de expressão, gente, ela é uma das bases, um dos pilares fundamentais do Marco Civil. O próprio Marco Civil coloca a liberdade de expressão nos termos da Constituição.
É a mesma liberdade de expressão do artigo 5º, inciso 4 da Constituição Federal. É a mesma, sem tirar nem pôr. E a internet, segundo o artigo 7º do Marco Civil, ela é essencial para o exercício da cidadania. A nossa cidadania está em podermos ter a tranquilidade de opinarmos, criticarmos e questionarmos. Você falou que a internet é a válvula de escape, né? A internet é uma válvula de escape, gente. O homem médio hoje, ele usa a internet como um canal de comunicação para ele poder externalizar suas indignações. Só que a gente faz muito aquela metáfora com a panela de pressão. O que evita que uma panela de pressão hoje exploda? Exatamente a válvula de segurança. Tira a válvula de segurança da panela de pressão, o que vai acontecer? Vai explodir. Vai explodir. A Você internet não pode. funciona mais A ou menos. internet é isso. A internet é a válvula de segurança que essas pessoas têm. E outra, só para encerrar. Um grande ponto que eles ainda estão ignorando. A internet ela não funciona sobre coordenações verticais. Não existe uma cadeia de comando que determina o que todo mundo tem que fazer. A internet ela tem uma organização horizontal. Isso se chama estigmergia, o fenômeno da mente coletiva. As pessoas não vão parar de criticar. O que vai acontecer é que as pessoas simplesmente vão ser empurradas para anonimização. As pessoas vão ser empurradas para clandestinidade. Você mencionou a Deep Web. Vai fortalecer. Vai fortalecer a Deep Web. É só você pensar o seguinte, quando teve o bloqueio do X no Brasil, o que aconteceu? Em 24 horas explodiu a pesquisa por VPN. É mais ou menos isso que vai acontecer. As pessoas simplesmente vão para clandestinidade. E a emenda vai ser pior do que o soneto. Qual que é o seu Instagram para as pessoas poderem seguir? É rafaelchaia.adv. A gente publica informações lá de direito digital e outras informações que são de interesse geral. Maravilha. Agradecer ao Dr. Rafael Chaia, doutor em Direito Digital, mais uma vez presente aqui no programa Tribuna Livre, com essa explicação fácil, esse bate-papo bastante importante, não é? Abrindo a mente de algumas pessoas, outros ainda não é? Questionando mais essa questão, mas agradecer mais uma vez a presença aqui e essas explicações tão necessárias. Muito obrigado. Eu fico à disposição, gente. Uma ótima semana. E seu aluno Fábio Biancão te mandando um abraço. Tá dado um abraço, viu, Fábio? Tô achando que você tá precisando de nota. Tô indo embora. Bom dia, Mato Grosso do Sul. Você acabou de ouvir na Capital FM, programa Tribuna Livre, a vez e a voz do povo. Patrocínio Percal, 49 anos, pela 10ª vez consecutiva, eleita padrão A pela GM e com pontuação máxima em atendimento e prestação de serviços. Sementes e pastagens Germisul, plantou, germinou. Ligue 3391.000 e agende sua visita. Zornimate, tudo para o seu escritório e home office. Senar MS, transformando vidas. 1/4, Afonso Pena com Alagoas, Shopping Bosque dos IPs e Outlet Nazarã. Pensou colchão, pensou 1/4. Programa Tribuna Livre, uma verdadeira revista eletrônica no seu rádio. A melhor programação.